Adicção ilimitada. Hoje a gente vai falar sobre a impossibilidade de controlarmos todas as situações. Vamos falar sobre a previsibilidade de um vício, de um erro. E por último, vamos falar sobre a possibilidade da recuperação, da reabilitação, da santificação. Vamos ver que o problema do ser humano é o pecado que gera os maus hábitos, que gera os vícios, que gera as dependências. É isso que a gente vai ver hoje dentro do âmbito de meta-recuperação antitóxica, que vai além de um simples pecado, de um simples nicho, que é abrangente. Uma boa segunda-feira a todos e que Deus abençoe. Boa segunda-feira a todos, mais uma vez, bom dia, né? Na sexta-feira passada, a gente falou sobre superficialidade, né? Como ela é uma maldição para a gente, como a gente não consegue, a gente às vezes não tenta criar vínculos, nos aprofundarmos em alguma coisa, né, no relacionamento, e muito menos com a recuperação, né? Às vezes a gente fica alheio à recuperação. O texto básico de DNA ele fala assim, que uma atitude de indiferença e intolerância com os princípios espirituais é um indício de que nós estamos no caminho certo para a recaída, né? Intolerância, indiferença, tanto faz o que ele está falando aí, tanto faz, não o que eu estou falando, tanto faz a recuperação, tanto faz o que a palavra diz, tanto faz o que o texto básico diz, tanto faz, né? Dane-se, né, Nenê? E uma atitude assim, dar de ombros com a recuperação e ficar vivendo um momento de ansiedade, sabendo a causa da ansiedade, mas não procura trabalhar. É isso que eu sempre falo, a preguiça de trabalhar os princípios. Você sabe qual que é seu problema, você sabe o que te aflige, você sabe que você fica, em determinados momentos, você perde a estribeira, então por que você não procura tratar isso? Eu sou ansioso, falando de mim. Eu sei como é que eu estou aprendendo nesses anos como é que eu lido com a minha ansiedade. Que meus piores inimigos, meus piores e maiores inimigos foram aqueles que nunca me enfrentaram, que estavam dentro de mim. É a minha ansiedade. A minha ansiedade criou monstros e fantasmas e demônios tremendos e enormes que nunca aconteceram, situações que nunca aconteceram, mas foi a minha ansiedade. Eu esperei, eu não queria esperar às vezes o tempo passar, fiquei criando um monte de viagem, fantasia, um monte de castelinho de areia que me deixou mal, que atrasou a minha caminhada, que deixou os outros mal também, né? Familiares, amigos e os próprios companheiros. E depois não aconteceu nada, era só esperar que as coisas iam acontecer naturalmente. Só que a gente não quer esperar naturalmente as coisas acontecerem. A gente quer acelerar, porque nós às vezes estamos inseridos dentro do que a gente vai falar hoje. Adicção ilimitada, da paixão ao vício. Adicção ilimitada, tinha um seriado, isso aí é para quem tem mais de 40, na Globo, Jubilula. Armação ilimitada, Jubilula. Eu falei, que tem mais de 40 vai lembrar. Que passou tipo no horário da Malhação. Hoje em dia Malhação também já tá velha, né? Mas era no horário da Malhação, passava na Globo, né? Lembra? Bacana, Jubilula e tal. Era legal, era uma série até legal. Mas é apenas um trocadilho com isso. Adicção ilimitada, que é uma coisa ilimitada, que não tem limites. Né? O companheiro aqui agora há pouco, quando foi lá, não tem limites. Falou, cara, comigo é assim, é esquisito. É esquisito mesmo, porque a nossa adicção nos leva a fazer coisas que a gente não, né? Se a gente está com dinheiro, a gente vai até gastar. Aquele adágio, né? Aquele ditado de NA. Uma é muito e mil não bastam. É uma máxima, né? Uma é muito, por quê? Por que é muito? Porque ela é suficiente para te converter no que você não quer ser. E mil não basta, que depois você usou a primeira, meu irmão. Depois você bebeu a primeira, você não para mais. Aí acabou o dinheiro, você rouba, você se prostitui. Ah, não. Meu, é aquela coisa, eu ainda não fiz isso. Mas quando a fissura vem daquela maneira, isso aí é só Deus que sabe, né? E você, aliás, né, também. Da paixão ao vício. Por que paixão ao vício? Paixão é aquela coisa que não é duradoura muitas vezes, né? É uma paixão de verão, romance de verão, né? A gente ouve muito falar disso. Aquela coisa carnal, intensa,
mas que morre porque não é alimentada, né? A paixão. Mas por que se torna um vício? A gente vai conversar sobre isso. E por que a gente vai entender também que se torna ilimitada se eu não colocar limites? É meio lógico isso, né? Mas na ativa não é lógico, porque eu não ponho limites. Então se torna ilimitado. Por isso que eu falei, ó, do uso ao roubo, à prostituição é um caminho, é ilimitado, velho. Você vai nisso, infinito. Não para a roda. Essa roda não para de girar. Cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Estou lembrando bastante coisa. Isso aqui também era do Free, da propaganda do Free, do cigarro Free. Cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. O que está em comum para a gente aqui nesse lugar aqui? A adicção, a prisão, o pecado. Só que o pecado eu já expando para todos os do planeta Terra, né? Que todos pecaram, né? Destituídos estão da glória de Deus, da graça. Estão fora. Cada um na sua, mas com alguma coisa comum. O que é em comum para a gente? Vai, agora fechando. O instinto, o desejo, a força motriz interior. O que é força motriz? Aquilo que te move, o motorzinho interno aqui dentro. Busca de satisfação e ausência de dor. Essa a gente já falou sobre isso. É a busca elementar de todo ser humano. Buscar satisfação, prazer e buscar a ausência da dor. Não ter dor. Satisfazer e não ter dor. Todo mundo. Todo mundo. Do Papa ao presidiário, do eremita ao cara que está no meio da multidão. É isso. Ausência de dor e busca da satisfação. Isso é o comum. Por quê? Porque isso é o pendor da carne. A nossa carne pede isso. Nossa carne quer sentir prazer, quer sentir tesão. A gente gosta disso. Só que existe um diferencial animal. Coloquei aqui animal porque nós somos animais racionais, né? O ser humano é um animal racional. Por isso que eu coloquei esse animal aqui. É o diferencial animal. Só que eu pus uma interrogação aqui, a gente vai perceber o porquê. A razão, a inteligência, o raciocínio, nós temos isso. Isso é o que nos diferencia dos demais seres vivos. Nos diferencia dos outros animais. Porque nós temos a razão. Nós temos raciocínio. E isso é para estar sobreposta, que quer dizer, está acima da compulsão, dessa impulsão, desse desejo, desse vapor querendo, tesão querendo satisfação, alívio da dor. Então a razão tem que estar sobreposta a isso. Eu pus a interrogação aqui por quê? Porque nem sempre está sobreposta, nem sempre nós pensamos. E quando nós estamos dentro do processo de adicção, do processo de satisfação pessoal, a compulsão sempre está acima da razão. Sempre. Nunca o contrário. É isso aqui que tem que estar em primeiro. Só que quando a gente está num processo de satisfação pessoal, como eu acabei de falar, algumas condições que são associadas à origem dos nossos vícios, das nossas prisões, né, do que nos prende. Algumas, tá? Solidão, crises depressivas, frustrações, perda do controle emocional, né, inabilidade de gerenciar os sentimentos, as emoções, conflitos familiares constantes, sempre estou brigando, aquele relacionamento tóxico, sempre brigando com mãe, discutindo com o pai, discutindo com o cônjuge, discutindo com o filho, né, no trabalho, ausência ou falta de atenção dos pais. Veja bem, tentativa de sufocar as dores e os problemas, influências negativas de amizades, isso aqui, ó, esse compêndio aqui, ó, essa coletânea aqui, são algumas das motivações que podem gerar uma adicção. Podem gerar. Não quer dizer que isso aqui, ó, não quer dizer, isso aqui tudo é problema, cara, é problema grave e é triste. Ser solitário, ter crise depressiva, ter frustração, perder o controle, perder o emprego, conflitos na família, ausência ou falta de atenção dos pais. Tem gente que não foi criado por pai, que não teve pai, não teve infância. Tem tudo isso tem que ser respeitado, tem que ser respeitado. Só que isso não pode me condicionar a ser quem eu sou hoje. Por quê? Porque o homem não é fruto do meio. Não é produto do meio. Quem nasce em tal lugar não tem que ser tal coisa porque nasceu lá. Ninguém é fruto do meio. Isso não pode ser uma desculpa.
Não pode ser uma desculpa para uma escolha mal feita, que ela é consciente ou inconsciente. Por que eu coloquei inconsciente? O pendor da nossa carne, naturalmente, a gente quer fazer o que está errado. Porque fazer o que é certo dá trabalho. Dá trabalho. Fazer o que é mal feito, eu até brinco, você gosta do mal feito. Porque é fácil fazer o mal feito. É só deixar levar, é só deixar acontecer. Agora, trabalhar contra, fazer o que é certo é difícil. Empreende, raciocinar. A razão tem que estar sobreposta ao meu impulso. Por isso que dá trabalho. Então, tudo isso aqui que eu falei, essa coletânea aqui, são desculpas para uma escolha mal feita, que é consciente ou inconsciente no início, tá? O homem não é produto do meio que ele vive, ou que ele está. Então, essa escolha mal feita gera o quê? É um processo, gera um flerte com o perigo. Aquela piscadela de olho, aquela paquera com perigo, ó. Você começa a se interessar de uma maneira que você nunca pensou antes. Isso aqui vira uma conformidade com o erro. Ó, um flerte, apenas uma olhadela vira uma conformidade, um namoro. Você pega na mão do erro. Aí já é consciente, meu irmão. Até aqui atrás podia ser inconsciente. Você poderia alegar, né? De repente, quando eu acordei, eu já entendeu? A sua escolha é mal feita por causa do pendor da carne. Você podia alegar inconsciência, mas aqui, ó, quando você se conforma, o que é se conformar? É tomar a forma. Tomar forma. Quando você toma a forma, é igual a água quando você põe na forminha de gelo. A água está líquida. Você colocou ali, pôs no freezer, a água toma a forma do quê? Cubinho. Você toma a forma do erro. Aí já é consciente. Você que escolheu. Aqui já é, né? Uma escolha mal feita. Só que a gente pode até meter o louco, passar o pano. Mas aqui é consciente. Aqui, ó, é consciente ou inconsciente. Aqui já é consciente apenas. Aqui começa a paixão. Tá com a chave. Aqui começa a paixão. Ó, quando eu me conformo com o erro, começa a paixão. Aí eu me conformo, aí eu adoto um estilo de vida, adoção de um estilo de vida. Eu me torno adepto a um estilo de vida de corrupção, de fazer coisa errada, de satisfação apenas, hedonismo, né? Prazer o tempo inteiro, assim, sem me importar com os outros, total egocentrismo, né? O eucentrismo, né? Entre aspas. Então, a paixão se torna um vício. Da paixão ao vício. Por quê? Eu estou vivendo de maneira desenfreada a paixão no meu coração. Isso nos leva para os 3 pontos principais que eu quero tirar para a gente hoje, para a gente conversar. Primeiro, a impossibilidade do controle completo da situação. Nós nunca temos o controle completo da situação. Quando nós estamos sob efeito de alguma substância psicoativa, sob efeito de droga, da nossa droga de escolha, do que quer que seja, nós nos sentimos onipotentes, né? A gente acha que nada vai acontecer, que a gente tem o controle total. Eu tenho controle, eu tenho dinheiro. Principalmente quando está com dinheiro no bolso. A gente acha que a gente tem o controle de tudo. Só que a gente não conta com o imponderável, com os fatores externos. A gente não conta com os outros, com o pulo do gato, né? As provocações, as tentações estão por aí, sempre estiveram, sempre estarão. Nós não podemos esquecer, sugestão, que nós somos impotentes perante por 3 pontos aqui, porque alguma coisa ser impotente. Isso aqui, ó, é multifatorial, igual eu sempre falo, multifatorial. Milhões de coisas, droga, sexo, prostituição, comida, cigarro, roubo, furto, e sinônimos, mentiras, aí, tá vendo? Somos impotentes perante um multifatorial de coisas. Eu falo sempre, a doença, a condição é multifatorial. Né? Falamos na última, eu até coloquei aqui embaixo. Então é complexa, não pode ser tratado de maneira superficial. Que nada é supérfluo, nada é supérfluo quando se fala da adicção, da dependência química. Né? Tá lá na OMS, no CID-10, F14, F19, síndrome da dependência química, adicção. Síndrome, é uma síndrome. Sabe? É uma coisa que ninguém sabe o que é, como é que trata, como é que cura, né?
Deixa eu ler algumas coisas aqui que eu separei aqui. Esse aqui é o texto básico, tá, de Narcóticos Anônimos. Livro azul. Livro azul, só que esse aqui é preto. E é a apostila. Vai. Não importa o que ou quanto nós usávamos. Percebemos que não podemos usar drogas e viver. Isso aqui é uma afirmação, né? É uma afirmação. Agora, se você acha isso ou não, né? Quando admitimos nossa impotência e inabilidade para dirigir nossas vidas, impotente perante a... Quando admitimos, abrimos a porta da recuperação, tá? Ninguém conseguia nos convencer de que éramos adictos. Nós mesmos temos que admiti-lo. Ninguém te convenceu. Você que teve que apanhar, levar no lombo para entender, né? Que você era um adicto, você era escravo de alguma coisa, né? Quando algum de nós fica em dúvida, ele se pergunta: posso controlar o uso de substâncias químicas que alteram de alguma forma minha mente ou meu humor? Você pode controlar? Você consegue controlar? No começo, a gente acha que a gente consegue. No começo. Eu acho que eu consigo controlar, né? Isso claramente sugeriria que um adicto, que um escravo, não tem controle sobre as drogas. Ou sobre, né? Impotência significa nos drogarmos ou fazermos isso aqui contra a nossa vontade. Aí eu vou para o texto de Romanos, 2000 anos atrás, quando Paulo fala assim, ó: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, porque eu quero fazer uma coisa boa, mas eu não dou conta de fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, caramba. O que é isso? Paulo fala isso. Ele era impotente perante alguma coisa. Você está vendo como... E Paulo não era um viciado, não era um drogado. Estão entendendo como o negócio é maior? É maior do que só a droga. Intenção do coração sempre volta para dentro, sempre pense nisso. Paulo falou isso, ó: miserável, que caramba, que eu não consigo, não dou conta, velho. Toda vez eu fico lá, eu presto atenção nas coisas, eu anoto tudo, eu decoro, pá, mas quando eu saio, pá, passo um mês, 2 meses, eu recaio de novo, caramba, por que eu não consigo? Eu me perguntei isso milhões de vezes, por que eu não consigo? O que está faltando? Qual que é a pecinha que está faltando aí no quebra-cabeça? Né? Essa é uma resposta que é diária, meu irmão. Eu não sei responder ela. Aliás, eu parei de perguntar, sabe? Sabe o que eu parei de perguntar? Eu comecei a fazer, velho. Eu, sem pensar, no automático, eu faço, eu tenho que fazer isso. Aí eu vou fazendo, então, isso sobrepõe a isso, a essa falta de resposta. Eu não tenho que entender para crer, meu irmão. Se eu quiser entender a palavra de Deus, a Bíblia, se eu quiser primeiro entender para depois crer, eu nunca vou entender. Nunca. Sabe? Nunca. Eu tenho que crer para entender. É por isso que eu brinco: você crê, você crê. Você crê para entender, eu creio. Sabe? Porque através dessa crença do passo 2, viemos a acreditar. Eu tenho que crer. Vai lá, Leonardo. Eu tenho que fazer isso. Sugestão, né? Eu falo eu tenho, mas é sugestão sempre. Sempre é sugestão. Não é imposição, até porque imposição não funciona. Não funciona. O que funciona é esforço, reforço, correr atrás. Imposto, queima imposto. Beleza, eu posso até aprender de maneira imposta, mas se eu não quiser desenvolver isso, não vai funcionar, tá? Então, sempre tiveram aí as provocações, as tentações, as provações, a falsa ideia de que podemos parar de usar, de usar ou de fazer qualquer uma dessas coisas aqui a qualquer momento. A adicção é uma condição, falei agora, complexa e ativa. Ativa o tempo inteiro. Até quando você está dormindo, você dorme de boa, você sonha que você está usando, você acorda de ressaca, meu. Quem nunca? Eu acordava com a boca, sentia o gosto da droga. Meu Deus do céu, sabe? Até quando você está dormindo, a doença progride. Ela está lado a lado com a sua recuperação, lado a lado. E ela está sempre querendo acelerar. É um descuido que ela passa. Passa e deixa você para trás rapidinho. Rapidinho. Em um dia ela te deixa para trás. Aí dá várias voltas em cima. Entendeu? Então, a adicção é uma condição complexa e ativa. Ó, essa frase é muito forte. Que violenta a nossa psique.
violenta o nosso raciocínio, violenta quem sou eu, aprisiona, ela te violenta. Ó, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, é para te arrebentar, meu irmão. Não é para te deixar mais ou menos. É um processo que não para mais, te arrebenta, te traz para a clínica, te hospitaliza, te faz bater carro, bater em mulher, te faz morrer. Violenta a nossa psique e nos torna passivos e passíveis ao seu desenvolvimento ilimitado. O que quer dizer que isso aqui? Nos torna passivos, sem reação. Nós só sofremos ação de uma coisa ativa. A doença, o problema é ativo e nos deixa passivos e passíveis. Nós somos suscetíveis, somos flexíveis a qualquer erro, a qualquer deslize, a qualquer fator dessa coisa que é ilimitado, que não vai parar, não vai parar. É o que eu sempre falo, a adicção não se contenta em sujar só as botas, ela quer te sujar até a cabeça. Pessoas não aguentam, ela vai parar de usar droga, vai no suicídio. Sim, não, e às vezes não dá conta de se suicidar, aí sofre, aí tenta se suicidar, não consegue, aí fica vegetando numa cama. É idolatria do eu, né? Eu tô triste comigo mesmo. Até o suicídio é uma forma de idolatria. Ó, pra você ver, pensa comigo. Nada te satisfaz, nada tá bom para você, então você vai se matar. Quer dizer, o rei bebê aqui, o Deus aqui, nada satisfaz o Deus aqui, então eu me mato. É uma forma de egoísta de se pensar. É uma forma de idolatria o suicídio, se você parar para pensar. Você parar para refletir sobre a ideia. Mas isso é assunto para outra. Então, a impossibilidade do controle completo da situação. Nós não temos o controle da situação completa. Tem muitos fatores, tá? Segundo ponto, a dependência previsível decorrente de uma paixão. Ó, quando eu me apaixono, cara, quando eu me conformo, o vício é previsível. Vai acontecer. Quando eu começo a enveredar por um caminho, ó, não vai por aí, não vai por aí, não vai. Você vai. É previsível que você vai quebrar a cara. Quantas vezes a gente foi avisado? Quantas vezes? Não vai por aí, meu filho, não vai por aí, meu caro, não vai por aí, meu chapa. Não faz isso, não faz aquilo. Não, mas eu sei de tudo. O dinheiro é meu. Pá, na gana, força motriz interior, na busca da satisfação de ausência de dor, tá vendo? Vou. O que acontece? Dependência. Paixão, uma paixão nos faz tomar decisões, ações, o vício, a dependência desenfreada, sem freio, a perda do controle. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e nossas vidas tinham se tornado incontroláveis, perda do controle, um vício amado e amoroso. A paixão, uma paixão que às vezes é fugaz, que é efêmera, né, passageira, se torna um vício duradouro, que é amado por mim, que eu seguro uma visão, eu gosto, e amoroso, entre aspas, né? Ele vai ficar contigo. Eu falei uma vez aqui, o cara falou para mim, ó, o crack e o homem até que a morte os separe. É igual casamento. O vício amado e amoroso. É igual casamento, irmão. Mas é o quê? Dependência desenfreada, perda do controle, vem de uma paixão, vem de uma decisão, escolha, velho. Essa dependência é previsível, decorrente, porque é uma escolha sua, é uma sequência lógica, não tem como dar errado essa conta, velho. Pera aí, Jaci, deixa eu só terminar o raciocínio. Não tem como dar errado essa conta. Ó, inversão de valores, quando você está na sua satisfação, no seu próprio eu-centrismo, inverte os valores, você inverte as prioridades. Lembra que a gente falou na sexta-feira? Você direciona as prioridades para o seu vício. Você direciona qualquer prioridade para a sua. Você tem que se dar a última palavra. Se não for do seu jeito, não serve. Você que precisa das coisas, é você que tem que fazer. O tempo é seu. Se você não for nesse tempo, não dá, bate o pé. Entendeu? Inversão de valores, perda da identidade. Né? Falamos do cancelamento do eu, quando eu perco a minha essência, eu perco quem eu sou, eu me perco. Distorções da verdade, o que é verdade se torna mentira, o que é mentira se torna verdade. A adicção é limitada, não tem como.
essa conta dá errado, velho. Não existe. Se você falar para mim que isso aqui tá errado, você me fala. Eu quero usar drogas até parar, sem parar. Que não vai acontecer nada de errado. Mas não tem como. Não tem como essa conta dar certo. Na sequência que é lógica. Eu inverto os valores, eu estou na adicção ilimitada, minhas prioridades, eu perco minha identidade, distorço a verdade. Eu estou numa prisão ilimitada, sem limites. Adicção, leia-se prisão ilimitada. Escravidão ilimitada. Impossibilidade do controle completo da situação, dependência previsível decorrente que vem junto com essa paixão, e agora há sempre a esperança. A possibilidade da reabilitação, da recuperação. Sempre existe a possibilidade. Sempre existe. É uma doença, uma condição que pode ser detida em algum momento, então se inicia o processo também, ó, que é um processo de caída e o processo da reerguida também. Possibilidade de reabilitação. É uma decisão também, cara, não tem como fugir disso. Tudo é escolha, todo dia. Ó, decisão para cair, decisão para levantar. Nem sempre, Danilo, nem sempre. Você tem que trabalhar, a luta é interna aí, entendeu? Se ela quiser. Porque quando a pessoa chega aqui, ainda mais numa clínica compulsória, ela não está pensando em nada de despertar espiritual. Ela primeiro está com raiva, está puto da vida, com perdão da expressão, com tudo. Ela não fez nada, entendeu? E depois ela só quer, isso é o primeiro ponto, depois ela só quer alívio da dor. A ausência da dor. Ela não está pensando em despertar espiritual, ela só quer parar de sofrer. Quando passa os primeiros momentos, passa a fissura, aquele momento, quando ela vê que perdeu, aí, se ela quiser, escolha de novo decisão, ela entra no processo, se ela admitir. Aí é o primeiro passo, aí começa a caminhada. Se aí ela se render, que eu falo, um segundo de rendição e tudo muda. Se ela engrenar, aí, se ela engrenar não, se ela entrar por isso, aí ela engrena. Se render é procurar uma ajuda espiritual. Também. Entendeu? Uma ajuda espiritual, uma ajuda física também, além. Não, sim, você está sendo, você pede ajuda. Ajuda, me ajuda. Né? Você se declara impotente. Você quer falar, Jaci? Pode falar, me ajude. Você quer falar? Tá tranquilo? Não, fique tranquilo então. A possibilidade da reabilitação, porque era groselha, entendeu? Se fosse, ele lembrava. Eu creio. Vai. Uma decisão, ó. De novo, uma decisão que implica, que está chamando, igual imã, e uma reação às próprias vontades. De novo, é uma decisão que me faz reagir contra a minha própria vontade. Aí que está a dificuldade. Pode falar, Jaci. Eu já passei por esse processo. Sim. Passei por espelho deitado no chão, montei vontade de fumar um cigarro, de fumo. Então, a vida ativa ilimitada é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas a reabilitação, agora que eu quero que você preste atenção, é uma decisão que implica em uma reação à própria vontade. É eu dizer não ao néfito, é eu dizer não às minhas vontades. Porque eu quero fazer um monte de coisa errada. E eu sempre falo, a nossa mente, às vezes eu até me envergonho dos pensamentos que eu tenho. Né? A gente até se envergonha das coisas que a gente já pensou, das que a gente já fez. E quando isso acontece, quer dizer que eu estou amadurecendo, que eu estou melhorando. Né? Que eu estou melhorando. Então, eu tenho que reagir contra a minha própria vontade. Eu tenho que aplicar limites ao néfiton. Limites. Vai contra a uma coisa que é ilimitada. Aqui não tem limite, aqui tem limite. Quando eu escolho esse caminho da reabilitação, quando eu escolho, vejam bem as palavras que eu coloco, quando eu escolho o caminho da reabilitação, eu imponho limites à minha vida. É aquela história, quando eu quero uma coisa, eu deixo outra. Eu imponho limites. Eu resgato as minhas convicções. Eu resgato, aí eu passo a trabalhar. Eu primeiro resgato as minhas convicções. Depois eu começo a trabalhar elas. Ó, isso aqui, passo 1, Salmo 1, o que eu tenho na minha cabeça, bons princípios que minha mãe, sabe? Eu aplico os princípios espirituais.
Resgate da identidade. Resgate das convicções, que é o resgate da identidade. Aqui eu perdi, né? Aqui eu perdi. Uma dependência previsível, depois de uma paixão desenfreada. Paixão desenfreada, e aqui eu resgato a minha convicção e a minha identidade. Mesmo para os casos difíceis, os casos ditos difíceis, impossíveis. Isso aí não tem mais jeito. Quem já ouviu isso? Além de mim. É impossível, ele não para mais não. Vai voltar, eu quero ver. Entendeu? Ele não vai, meu. Pode esperar. O Bíblia, aquele lá, o Bíblia, o Aleluia, virou crentinho agora. Entendeu? Tá entendendo? Então, mesmo para os casos difíceis, impossíveis, há reabilitação. Mesmo para os casos difíceis, impossíveis, onde há doenças, somatizações, comorbidades, patologias que nós desenvolvemos pela nossa adicção, muitas vezes. Eu não tinha um monte de coisa que eu adquiri por causa da adicção. Somatizações, né? Problemas físicos. Nas minhas adicções, eu pus entre parênteses aqui, porque são vários os pecados, plural, não é um só. A droga era uma das minhas adicções. Tinha várias, né? Multifatorial aqui, ó. Tá vendo? Sempre lembro disso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui tá a adicção. A adicção, ela se abre, ó, pra várias coisas. Multifatorial. Minhas adicções compulsivas e disruptivas. O que é uma coisa disruptiva? É uma coisa que é capaz de romper com uma estrutura familiar. É capaz de romper com o casamento. É capaz de romper com uma família. A nossa adicção é tão séria que ela é compulsiva. Quando ela se sobrepõe à nossa razão, ela é disruptiva também. Ela rompe com todos, com tudo. Uma estrutura poderosa igual a família. Ela acaba com a minha família. Acaba. A gente vai para os relacionamentos, para os constantes familiares e tal. Mas essas coisas aqui, ó, essa somatização, esses casos difíceis, impossíveis, estão falando da possibilidade de reabilitação. Há possibilidade. Tudo isso pode ser interrompido quando eu escolher ingressar pelo novo e vivo caminho da recuperação, da reabilitação integral. Essas armadilhas que foram montadas, essas arapucas podem ser desarmadas. Podem ser desarmadas. Para encerrar, 2 Timóteo 2, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Está falando aqui, ó, anda com quem é melhor que você, ou quem está procurando coisa igual a você. Junto. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor, quem está em recuperação, vamos aplicar para a gente, não deve viver brigando, mas ser amável com todos. Ó, língua, a maneira que você fala, né? Apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus leve ao arrependimento e assim conheça a verdade. Ó, quem acha errado, quem fala só groselha, meu, torça, ore por ele. Isso é difícil, velho, só que isso é recuperação. Recuperação é difícil. É ir contra a minha vontade. O que eu falei agora há pouco? Tá por aí. É ir contra a minha própria vontade. Eu tenho que... Sugestão, né? Sugestão. Tá? Então, ó, para matar, voltarão ao perfeito juízo. Viemos acreditar que o poder maior que nós poderíamos devolver a sanidade. Então voltarão ao perfeito juízo, à sensatez, e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem deles o que ele quer. Aquela história de cavalinho do diabo. Marionete. Bem lembrado, marionete. Sabe? Tô lá. Entendeu? Adicção ilimitada? Não. Para mim, não. É uma pergunta. Não. Há limites para tudo. Aplicação de limites, porque há possibilidade de reabilitação. Há limites para tudo. Portanto, não permita que uma paixão se transforme em um vício que é amado e que é dominante e te domina. Por quê?
que o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. O pecado não tem mais domínio. Por quê? Porque eu tenho escolha, eu tenho liberdade, foi me dado acesso ao novo vivo caminho, Jesus Cristo. Então, a adicção, ela é ilimitada se assim eu quiser que seja. Se eu não quiser interromper esse processo desenfreado de distorção, de destruição da minha vida. Beleza?